Olá! A meta do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, não foi alcançada em 2015 nos anos finais do ensino fundamental, que vai do 6º ao 9º ano, e no ensino médio das escolas públicas. O indicador, divulgado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é calculado a partir da Prova Brasil, com base nas notas de português e matemática e da taxa de aprovação dos estudantes. Criado em 2007, o IDEB é o principal indicador de qualidade do ensino fundamental e médio do país e mostra em que medida os estudantes brasileiros estão aprendendo e passando de ano. Os resultados do ensino médio não foram divulgados por município, mas os números nacionais foram considerados pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, vergonhosos e uma tragédia para a educação do país. Em Campinas, nos anos iniciais do ensino fundamental das escolas municipais, que vai até o 5º ano, a meta estipulada era de 5,8 e o índice ficou em 5,7. Nos anos finais, a meta é de 5,0 e as escolas tiveram uma média de 4,7. Nas escolas estaduais do município, foi observado a meta de 6,4 no 5º ano, enquanto a meta projetada era de 6,2. Já o 9º ano, que tinha uma meta de 5,4, ficou em 4,6 em Campinas. Mas quais os prós e contras dos números apresentados? É o que a Questão de Ordem discute hoje com o professor Ismael Bravo, membro do Comitê Deliberativo do Observatório da Educação da FEAC, com a coordenadora de especialização em Educação Inclusiva do IBFE, o Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, Maibi Fernanda Mascarenhas, e também com o professor da Inova Business School e mestrando em Educação, Luiz de Sá. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma pergunta, acho que aqui é até meio de cunho pessoal a cada um, mas vou começar pelo professor Ismael. Professor, esses números apresentados, vamos falar primeiro de uma forma geral, o senhor vê também como de uma forma desastrosa ou não é bem assim? Olha, desastre é complicado, né? Porque a própria palavra, nós estamos lidando com o ser humano, né? Com objetivos de vidas que não são nossos. Eu acho que é uma questão de responsabilidade do profissional que está por trás desse aluno. E aí, sendo assim, a gente pode até considerar como um desastre, tá? Mas um desastre possível de se reverter, desde que o modelo atual da educação, que se adota na educação, seja revisto. Tá ótimo, então. Agora, então, a Maibi vai falar com a gente. Maibi, e para você, esses números apresentados mostram o que na educação? A gente está tão ruim assim ou não? Eles mostram uma realidade que já vem sendo discutida ao longo de anos, sobre uma série de necessidades de adaptações, de transformações. Quando se usa a palavra desastre, conforme o professor falou, né, é uma palavra muito impactante, mas é uma realidade porque nós estamos em um sistema com tantas dificuldades, tanto no quesito curricular, quanto na qualidade de vida no trabalho do professor, o público, o alunado, que teve um perfil que mudou muito e a escola já não mudou tanto. Então, esses fatores todos interferem nos resultados. Pode ser visto, claro, negativamente, mas com condições de melhora se nós mexermos nessa estrutura da educação. Sim. E Luiz, para você, o que representa esses números? Representam um choque de realidade, né? Nós compreendermos que estamos num momento em que as nossas metas já não são altas, né? E ainda não, em alguns casos não alcançamos, isso é um sinal de alerta muito forte, que algo não está sendo conduzido da maneira em que deve ser. Existem alguns pontos, olhando a pesquisa como um todo, olhando toda a sua abrangência nacional, existem alguns pontos de aprendizados, tanto positivos quanto negativos, né? Então, eu acredito mais como um choque de realidade, esse choque nos leva a movimentar-se e, principalmente, aprender com algumas realidades que estão dando certo, que estão alcançando crescimentos nesse índice, e também olhar para dentro do seu município, olhar para dentro do seu estado e ver, olha,
aqui alguma coisa precisa ser melhorada e aqui pode ser feito. Né? Então, existem vários programas já sendo propostos, né, que devem começar a ser colocados em prática ou refinados para que os resultados possam ser vistos nas próximas pesquisas. Sim, professor Ismael, quando a gente fala que os números do ensino médio, eles estão em 3,7 desde 2011, estão estagnados, né? Uhum. Isso é um problema do ensino médio ou é um problema que começou lá no ensino fundamental? As duas coisas. Você tem o problema de que no próprio Fundamental 1, ou passar de ano na condição de quinto conceito ou conselho de classe, tá? Ou seja, esse aluno vai carregar dificuldades, e começa no ciclo 1, na alfabetização, dentro do próprio anos iniciais. Quando entra nos anos finais, que você sai de 5 horas de professor com aluno para 50 minutos para cada disciplina, é um choque violento para o aluno e para o professor, porque tem que sair dando aula em várias salas. Somado a isso, esse aluno, ele está carregando essa dificuldade e carrega mais porque ele não tem mais aquele professor, ele tem vários professores. Aí entra a figura do coordenador pedagógico atuante na escola. Ele vai carregar a coisa para o médio. Quando ele chega no médio, qual é a estrutura do ensino médio no Brasil? Alguém pode nos mostrar? Ela está solta, ela não tem um currículo base, ela não tem objetivo, a escola não é atrativa para o aluno, ele não tem interesse nessa escola, né? Então você tem um índice de evasão muito grande no ensino médio, que já começa no Fundo 2, que a evasão é um dos itens da fórmula, porque você tem não só rendimento escolar, mas você tem a questão da evasão, que é essa composição que saiu o IDEB. Sim. Então, você começa a ter evasão, esse número também tem a ver com a evasão, tem a ver com o rendimento, mas tem a ver com a evasão do ensino médio, que é muito grande. Tá? Por quê? Porque ele não se sente atraído para. Então, você tem duas coisas. Você tem uma estrutura de formação inadequada, que vai se degringolando, né? Vai se acabando ao longo do percurso, e chega num médio que talvez seria o preparar para a profissão que ele vai escolher, ele não tem isso, ele não tem esse amparo, né? Então, nós temos as duas coisas. Mas aí entra, então, naquilo que a Maíbe disse, o perfil do aluno mudou, mas da escola, do ensino médio, não. Sim, e a escola, a gente sacrifica a escola pensando que escola é o prédio. Muito pelo contrário, a escola é a habilidade e competência de quem faz a escola docente e não docente, aliado a um projeto pedagógico que vai de encontro a esse novo perfil que se margeiam aí. E esse novo perfil não é o perfil que eu acho enquanto profissional da escola, é o perfil dessa sociedade contada por ela, que é muito diferente do que a gente pensa. A gente às vezes pensa que, não, eu entendo o meu aluno, não mora no bairro, não sabe, vem só para cumprir aquele trabalho na escola. Que aluno é esse contado por ele? E agora, das escolas estaduais, pelo menos é o que acontece muito em Campinas, muitas vezes o aluno daquela escola não é do bairro. Os ônibus trazem de bairros muito distantes, então ele também não tem o contato com a comunidade. Tem também isso não. também. Então, do atendimento dos vários perfis de aluno, esse deslocamento, qual é o contexto dele, como ele é acolhido no ambiente escolar. Falou acolhimento porque isso envolve qualquer faixa etária, qualquer aluno precisa ser acolhido, ouvido, abarcado dentro do projeto escolar. Sim. Até um ponto que eu gostaria até de salientar que o professor Ismael tocou, e eu acho que, julgo que dentro do ensino médio é um ponto que está faltando, né? É o que queremos com esse ensino. Né? Que fase exatamente é essa? A gente chega até a ouvir de autoridades da educação dizendo que é a fase do nem-nem, né? Nem profissional, nem para vestibular. E é uma coisa que está faltando. Qual é o objetivo, o que nós queremos com o ensino médio? Né? Vamos olhar a formação humana, profissional, acadêmica, ou vamos olhar apenas
para fazer um vestibular e aí ele vai crescendo à medida em que forem seguindo as etapas. Não há clareza, não há objetivo. E quando você tem algo nessa faixa etária ainda, né, que nós, quando olhamos o jovem dentro do seu ensino médio de 15 a 18 anos, aí, é um momento de decisão em muitos aspectos em sua vida e que ele vai a uma instituição de ensino e que não consegue compreender a importância e o objetivo daquilo ali. A não ser o que a gente ouve muito quando a gente vai em pesquisas, vai a campo, vai conversar com os alunos, é aquele negócio, olha, estou aqui para aprender a fazer uma prova. Isso aí é muito complicado, acaba distanciando a modalidade de ensino à realidade do aluno. E esse distanciamento ele acaba sendo mais evidente, né? Mais evidenciado nessa etapa, né? Então, uma das propostas que até quando nós analisamos os bons resultados, né, Pernambuco, Ceará, é a aproximação do ensino técnico profissional, né? Ali, muito tem dado respaldo, ensinamentos, aprimorando currículos, como aqui foi dito, por meio dessa modalidade de ensino agregada ao ensino médio, né? Então, são pontos que devemos pensar e realmente ter uma proposta curricular para essa modalidade de ensino. Sim, agora quando a gente fala nesse ensino técnico, a gente também teve há um tempo aqui uma discussão a respeito disso, falando, claro, da importância, mas também se indagou a questão de que hoje, quando se fala em ensino técnico, que as políticas públicas de educação, nesse quesito, estariam mais preocupadas em treinar alguém para o mercado e não formar o cidadão. E aí, como fica essa questão do ensino médio, formar cidadão ou ensinar alguém a uma profissão? Na verdade, é um processo contínuo, né? Porque desde os anos iniciais, desde a educação infantil, já é trabalhada essa questão da formação do cidadão crítico, participativo, que seja envolvido na sua comunidade, consciente dos seus deveres e direitos. E isso deve seguir continuamente, mas sem esse projeto estruturado que foi mencionado pelos professores aqui presentes, sem esse cuidado em tornar o ensino significativo, não é só atrativo, mas que ele represente para aquele jovem um significado, uma utilidade para o próprio contexto dele, seja para um mercado de trabalho futuro ou para um mercado de trabalho já naquela faixa etária, uma aplicação para a própria vida, nós encontramos essa dificuldade de estruturação, inclusive do ensino técnico, porque tem vários fatores que nós precisamos trabalhar dentro da área de educação e que a estrutura, o próprio índice mostra, né, o IDEB, vem se enfraquecendo ao longo do tempo. Então, ele já chega com uma série de complicações nesse nível de ensino. Falando de ensino técnico, né, realmente, por anos, décadas, aí, o ensino técnico ele era meramente instrumental, né? Você criar, atender a demanda de um país iniciando a sua industrialização, necessitando de mão de obra qualificada ou não, mas era atender uma massa que estava saindo de um seio rural para um seio urbano, né? Entre muitas tensões, muitas disputas e espaços, a gente pode ver isso ao longo da história, né? Chegou um momento, quando a gente fala de ensino médio e a profissão e ensino técnico aliado ao ensino médio, é olhar o ser humano. É olhar, como foi dito aqui também, o ensino de competências e habilidades. O que faz essas competências e habilidades na sua aplicação prática? Porque chega nessas idades, um pensamento ele é muito forte em nossa mente. Vai chegar um momento em que eu vou ter que prover o meu próprio sustento. E como podemos ter um mínimo de competência, um mínimo de habilidade para escolher uma profissão sem nem mesmo ter um experimentar disso, né? E sim, o ensino mas como fazer então essa escolha? Aí eu pergunto para os três, se eu não sei nem português, muito menos matemática. É aquilo que eu havia dito para você antes, né? Na realidade, o que a gente tem é assim, nós não podemos perder de vista, né, que nós estamos falando de educação básica. Sim. Né? Isso aí é uma condição sine qua non. O que a educação básica pode fazer é embutir no seu processo de formação as condições de leitura de mundo para esse aluno. Tá? Que mundo é esse onde eu estou?
né? Que caminho é esse que está tomando? Então, da mesma forma que o professor estava falando do início do ensino técnico, o ensino técnico no nosso estado começa com as ferrovias. Né? É o início do ensino técnico. Espera aí, cadê as ferrovias? Acabou, o momento é outro. O aluno, desculpa a expressão, a professora falou de educação infantil, o nosso aluno chega na creche, ele é analfabeto, mas tecnicamente, desculpe, ele já vem chipado. Ele já nasce sabendo, ele sabe operar um celular, uma máquina. Da onde que ele tirou isso? Então, professor, mas o que está acontecendo? A tecnologia, o modo de ensinar, o que é? Não, na realidade é o conjunto de entender quem é esse cidadão que chega na minha escola. Não é mais aquela folha em branco que se tinha no passado, ou a tábua rasa. Ele já vem com o conhecimento, ou seja, a sociedade evoluiu e a transmissão genética desse indivíduo fez com que ele também se evoluísse. Agora, nós não incorporamos no processo educacional essa evolução que a própria educação promoveu. E nós estamos numa fase da humanidade em que o aluno, ele muitas vezes, ele tem mais tempo e mais acesso à informação que até mesmo o professor. Sim. Que hoje o nosso professor de educação básica, ele tem 3 períodos de atividade, né? Em sua grande maioria. Em que momento ele vai estar se atualizando para receber esse indivíduo que é um nativo digital? Né? Um cara que já nasceu dentro dessa era de conhecimento. Ele vem do iPad e vai lá e vê os GIS. Tem um dado interessante, só para não perder esse fio da questão. Foi feita uma pesquisa recente, não sei exatamente o número, mas acima de 50%. Crianças com 2 a 5 anos, mais de 50% entre elas, sabiam operar com facilidade um tablet, um celular, mas só 14% nessa faixa etária sabia amarrar o cadarço do tênis. Então, a gente vê que tem um acesso extremo às informações, às tecnologias, mas e as funções básicas, como um português e uma matemática? Por que isso não desperta? Isso não vai deixar de ser útil nunca. Então, são fatores que a gente precisa considerar a forma de abordagem, o quanto as famílias têm condição de estimular, de acompanhar uma tarefa de casa, de promover condições de que não haja uma evasão no ensino médio. Então, tem uma série de fatores e de âmbitos que fortalecem ou enfraquecem esses dados da educação. A gente está falando da questão da evasão, desculpa, mas, por exemplo, eu mesmo conheço um caso de um garoto que está no 9º ano, mas ele não sabe, e aí a gente acabou descobrindo, a gente faz parte de um projeto de leitura, acabou descobrindo que ele não sabia ler, porque em alguns momentos ele tinha que ler com a gente. E a gente acabou descobrindo que ele não sabe ler e está no 9º ano. Você colocando um pouco o que a professora estava falando, a gente observa que ele vem com esse conhecimento técnico, que prematuramente já tem acesso à tecnologia. O que ele precisa? A educação tem que estar atenta. Ele precisa dos códigos, ele não tem os códigos. Aí é como passar esses códigos para esse aluno o mais rápido possível, linkando o código àquilo que ele gosta. De uma forma tão atrativa quanto. Isso. Precisa você ensinar que o que você está fazendo é uma senha? Não, ele memoriza de ver você a digitar. Ele já sabe como que ele acessa a sua máquina. Agora, voltando nessa sua fala, tem rede aqui da nossa região que às vezes chama a gente para discutir algumas questões que se apresentam, né? Do tipo assim, eu tenho 120 alunos com 10 anos analfabetos, tá? Ah, não, veio de não sei de onde, veio aquelas explicações esdrúxulas. Bom, vamos dessecar quem são esses 120 alunos. 100 é aluno da rede, começou na creche. Quer dizer, esse processo de não alfabetização aconteceu na própria rede, não tem justificativa. Quer dizer, a própria rede produziu um analfabetismo, tá? Ou seja, ela tem que urgentemente se voltar e verificar como que ela corrigiu isso. E é uma das redes exemplo da nossa região, tá? Então, eu diria assim, tem casos e casos para analisar. Então, não adianta eu só chegar numa escola e entender que o meu aluno é aquele aluno que eu imagino. Não, é aquele aluno
que se apresenta e como ele se apresenta. E pensando o que eu tenho que preparar para esse aluno de hoje, para uma educação de 10 anos, pensando em plano, tá? É hoje 10 anos. Não é 10 anos, daqui 10 anos, porque daqui 10 anos esse cara de 10 anos está com 20. Agora, quando vocês discutiram o plano nacional, em especial o Plano Municipal de Educação, já se pensava nesses problemas do aluno chegar a uma série e não conseguir ter o conhecimento de português e matemática correspondente à sua idade? Vocês já falaram sobre isso, já pensaram em algumas estratégias? Porque a gente discute muitos números, tá bom, nós não chegamos, só que agora a gente precisa pensar em alguma medida urgente. Eu vou dar uma introdução, porque é uma área que a gente gosta de trabalhar, que a gente pega até para separar uma coisa da outra. Uma coisa é políticas públicas de educação, outra é política partidária. Sim. Se mistura muito essa coisa no Brasil. Então, esse é um momento que a gente está vivendo aí de política partidária, que não tem nada a ver com política pública. E quando a gente pega até algum comentário como esse que nós mencionamos na abertura, é meio que mais partidário do que educação. Do que educação. E a leitura então, desculpa. Só complementando a ideia, se eu estou pensando em política pública, os planos de educação é uma política pública. Sim. Tá? A questão que aconteceu no Brasil é que a forma como foi colocado o Plano Nacional de Educação ficou um recorte e cola entre os municípios e estados. Tem gente que, inclusive, colocou como estratégia os programas de governo que não existem mais para executar. Quer dizer, aquela estratégia, ele não vai executar, tá? Agora, eu posso ser audacioso quando eu falo que eu vou alfabetizar até o 3º ano ou com 8 anos? Posso trazer essa alfabetização para o 2º ano, como teve rede que colocou no seu plano municipal que vai alfabetizar até o 2º ano, que volta aquela alfabetização de 7 que a gente tinha lá atrás, tá? Por quê? Porque o histórico da rede é que 80% já está alfabetizado no 1º. Então, se você começa a olhar, que é um pouco que o professor falou, para dentro do município, para dentro do que você pode ser mais audacioso. Tá, em fazer a educação diferente. Se eu vou ficar olhando pelo macro, aí o que eu vou perder? Vou me perder nos resultados de IDEB e assim por diante. Sim, professor. Você fazer um plano de educação, primeiro você tem que entender que qualquer transformação dentro da educação, você corre o risco de perder uma geração. Isso é um dos grandes pontos que todo o educador ou todo o gestor público ele deve pensar muito bem ao fazer essa alteração. O arrependimento de uma opção mal feita é muito trágico, né? E um pouco a gente vê nesses resultados. Por algumas opções, muitas vezes não feita agora, mas talvez feita em 2005, vou usar o exemplo do Estado de São Paulo. Usando total isonomia partidária, não é esse o intuito, analisando números. São Paulo, 2005, o índice era maior que 6. Né? Hoje estamos com uma meta próximo de 5, abaixo de 4. O que vem acontecendo ao longo desses anos? Né? Fazer política pública educacional requer uma responsabilidade das 3 esferas, nacional, estadual e municipal. De modo que o município que conhece e está muitas vezes próximo e tem uma grande responsabilidade, que é a educação infantil, né? E em algumas prefeituras atua um pouco mais no ensino fundamental 1, que é o berço, o nascedouro da alfabetização, devem assumir as suas responsabilidades para, numa esfera estadual, quando o ensino fundamental é maior atendido, tal como o ensino médio, essa primeira lacuna sendo atendida. Mas aí a gente entra na questão da municipalização da educação, né? A gente vai falar então disso daqui a pouquinho. O Questão de Ordem vai para um breve intervalo e volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute os resultados do IDEB com as metas de educação, que de maneira geral, esses resultados ficaram abaixo das metas. E aí falávamos no bloco anterior, o professor Luiz falou
tocou aí da responsabilidade, eu perguntei nesse contexto sobre municipalização da educação. Seria uma saída? Porque existia uma ideia de que seria bom, alguns municípios fizeram, outros não. A municipalização, ela é um processo que pode trazer benefícios, mas pode onerar muito alguns municípios que já estão em estado complicados na sua gestão, né? Nós já temos algumas modalidades de ensino que são municipalizadas, com bons resultados e com algumas emergências aí. Eu acho que não é uma solução. Minha percepção é que não é uma solução, mas ela pode ser um caminho, mas isso a longo prazo, né? Agora, para atingirmos esses melhores resultados, puxarmos um trabalho em conjunto das 3 esferas seria um melhor caminho. E é um aspecto importante a se considerar, que é muito mencionado, inclusive, no Plano Nacional de Educação, que é o que se refere à formação do professor. Sim. Tem metas muito interessantes voltadas para a formação docente e para a prática docente em si, porque um fator fundamental é a prática do professor em sala de aula. É ele que desenvolve as metodologias, é ele que faz a conexão do currículo que é necessário com o processo de aprendizagem da criança e do adolescente. Então, é um fator essencial mexermos na formação do professor para que ele tenha a estrutura para linkar teoria e prática para melhorar, otimizar o processo de educação na sala de aula. É interessante essa colocação, mesmo porque a gente tem que entender, e até reforçando aquilo que o Luiz havia dito na fala anterior, ou seja, só para deixar uma reflexão aqui para o pessoal que tem que usar o plano de educação de uma maneira mais eficiente e eficaz. Por quê? Porque aonde acontece a política pública acontece na sala de aula, na relação professor-aluno, quando esse aluno recebe o que veio buscar. Quando esse aluno não recebe o que veio buscar, a política pública não aconteceu. Que dá o que dá nesses resultados que nós estamos analisando. Ou seja, o aluno veio e não levou. A política pública não aconteceu, né? Agora, mas qual foi o erro aí, então? Então, aí cai um pouco no que ela está falando. Um dos é esse. Outro é assim, vamos pensar em termos de planejar, tá? Olha a responsabilidade. O planejar não é tomar decisão presente que vai ter implicações futuras. Tomar decisão presente que vai ter implicações futuras, tá? Essa é algo que aí você pega assim, ou planejar, ou política pública. O profissional da educação está preparado para discutir essas coisas? O que a gente viu, a gente havia começado a falar de Plano Nacional de Educação, sim, foi uma briga para bandeiras. Né? Foi uma briga partidária. Para bandeiras, né? Então, eu diria assim, cadê o profissional da educação? O profissional da educação que eu falo é aquilo que a professora falou, aquele cara que está na sala de aula, aquele camarada que abre a escola, aquele camarada que limpa a escola, aquele camarada que trata com o aluno, que tem que chamar o aluno pelo nome, não pelo biotipo dele, a gente se pega nas escolas com essa questão. Ou seja, a nossa escola não é uma escola educadora, tá? Ela, na sua estrutura, eu falo, não é o prédio de organização, ela tem que muito investir na formação e na capacitação de todos os profissionais, docente e não docente. Vamos pegar no docente. Quando o ensino médio, técnico, que a gente tinha o normal, parou a formação, nós paramos de preparar pessoas para alfabetização. O antigo magistério. O antigo magistério. Agora você fala assim, como parou? Qual é a habilidade do curso de pedagogia hoje? Educação infantil é nos iniciais do fundamental. Extremamente ligado a quê? A alfabetização, a preparar para o cara aprender os códigos.
não está fazendo isso, porque os cursos de pedagogia, salvo raríssimas exceções, não faz aquilo que o normal fazia. Tanto que a demanda de pós-graduação agora, salva os cursos que são obrigatórios para você assumir determinados cargos, eles têm uma procura enorme para assuntos que eles eram trabalhados na graduação e agora virou até temática de cursos de especialização, porque realmente existe essa demanda. Eu saí da graduação, mas eu vejo que não consigo atingir as minhas metas na sala de aula, então eu vou me especializar num assunto que já faz parte daquele currículo, mas ainda não está saciando. Foi criado um gap na formação do professor ao tirar a lacuna do magistério, né? Eu falo com toda a segurança porque eu fiz magistério, né? Eu sei a quantidade e a carga de metodologia, de estágio, de aplicação na alfabetização, como era diferente e que muitas vezes a graduação não tinha esse propósito e continua não tendo. Né? Disciplinas mais reflexivas do que a prática de sala. Do que a prática de sala de aula, né? A formação superior, ela tem essa questão reflexiva, acadêmica, muito mais, né, do que o magistério era a aplicação prática, eram os desafios do dia a dia, era você aprender a fazer, alfabetizar a si mesmo, como educador. Eu acho que era um grande... Era um outro olhar. Mas é interessante essa fala, porque você veja assim, você fala, eu estou com um problema de evolução dos resultados educacionais, de rendimento, e quando eu chego na formação da docência, né, das licenciaturas, e não é só a pedagogia, a licenciatura como um todo, hein, tem que ser pensada. Ela não está preparada para a educação básica. Então, mesmo que você pega um nativo técnico, esses professores novos são bons para lidar com tecnologia, mas falta o que eu costumo falar, o arsenal metodológico. Como que eu trabalho sabendo que cada um aprende de um jeito? Eu tenho 20 na sala de aula, que cada um processa o aprendizado de uma forma diferente do outro. 20 Como num contexto bem otimista, né? Porque tem essa questão. Na rede pública é difícil. Estamos falando o dobro disso, professor. 20 não está nem no INDEB, né? Não estaria nem no INDEB 20, né? Porque tem linha de corte, ele estaria fora, né? Então, estou sendo até otimista, né? Estou colocando 20 para esse professor. Eu tenho 20 processamentos de forma diferente de aprendizado, tá? Nesse processo, se eu não tiver um arsenal metodológico, aí qual é essa metodologia? Eu vou dar aula expositiva. Está fadado a um insucesso. Não, eu tenho que ter uma mescla ao longo do período que eu abarco todos. E aí eu tenho que entender as individualidades, como João, Maria, José, processo aprendizado. Que forma mais ele aprende? E aí eu exploro esses aprendizados nessa sala de aula. O nosso professor está preparado para fazer isso? Eu diria para você assim, em letras garrafais. Não, porque ele não está sendo preparado. Mas aí foi o problema da graduação ou o problema digamos que da capacitação que tem que ser dada? Da formação, esse gap que existiu, que o Luiz tem colocado, né? Até há pouco tempo atrás, houve uma comemoração de uma última turma de normal que se formou no município vizinho aqui. Não tem mais, acabou. É uma pena. Agora, quanta geração se formou de professores com habilitação em educação infantil e ensino, anos iniciais do fundamental, que não estão preparados para cair nisso que a professora está falando. Esse camarada que está sendo tocado, que essa dificuldade que ele está tendo, está procurando aposta, está tentando ir a ver alguma coisa. Agora, por que eu sou partidário de que quanto mais próximo da sociedade esteja as decisões, é mais fácil? Quando eu vejo que uma determinada sala de aula tem dificuldade em determinado conteúdo e eu vou para outra sala, aparece meu conteúdo, eu começo a vislumbrar que será que o meu profissional de educação tem dificuldade com aquele conteúdo? E se for dar uma capacitação, uma preparação, eu dou em cima daquele conteúdo, não dou generalidade para ele. Então são detalhes, isso é feito de detalhes, esses resultados. E eu queria ressaltar um ponto importante, que foi até uma passagem que o professor Ismael e a Maybi também falou, a importância de ouvir quem está na linha de frente. Por anos, décadas, o professor, o docente, o inspetor de aluno,
ele era silenciado e ainda é silenciado ou não ouvido. Não, tanto que o plano, o professor até mencionou, onde o professor pôde realmente participar. E isso, hoje em dia, né, muitas vezes não é um silêncio optativo. Né? Ele muitas vezes quer falar, mas esses canais não estão abertos. Né? Uma demonstração disso é esse dado que a professora Maybi trouxe. O professor está indo atrás de aprimoramento por conta própria, ou seja, ele está incomodado com essa situação. Esse assumir de responsabilidades é necessário e faz parte desse choque de realidade que nós temos que ter. Quando você fala do choque, tem um outro choque que existe também, que os vários contextos dentro da educação não se conversam abertamente, não se fortalecem. Então, a gente tem um estudante com uma demanda X, você tem o professor com uma demanda Y, o gestor escolar com outro funcionário, a família. E é muito mais comum você ver situações de embate, uma procura para falar de um problema com uma coordenação, um aluno que discute com o professor, do que os grupos se fortalecendo para que eles entendam que nós vamos melhorar se nós caminharmos juntos. Os índices são responsabilidade de todos nós, desde o aluno que faz um plágio da internet até um diretor que não presta atenção adequadamente em todos os alunos, por N motivos, não julgando, mas passa por todas as etapas, desde a família que acompanha se o filho faz uma tarefa de casa, um professor que busca inovar na metodologia. Então, todos nós somos responsáveis, pelo menos por uma parcela desses índices, e nós precisamos trabalhar juntos, não como figuras separadas, mas complementares. O professor falou sobre o discente e o docente, e é bem isso, se nós estivermos juntos, olhando para o mesmo foco da qualidade, fica mais fácil de melhorarmos esses índices. É interessante essa fala da professora, porque se a gente, e uma preocupação que tem assim, vão comparar os resultados, né, de IDEB. Você tem, para efeito de federação, como, eu acho que a fórmula que está colocada, eu estou fazendo uma amostra do Brasil. Sim. O que eu tenho que entender é que não dá conta, porque eu sempre falo, na esplanada do Ministério não tem escola. A escola está aqui no município. Então, o município tem que fazer uma leitura diferente. Que leitura diferente é essa? Ou seja, eu estou pegando um resultado educacional de aluno que não está mais naquele ano, eu não consigo mais corrigir isso. Sim. Ele levou embora. Sim. Se ele é de 9º ano, ele já está no médio. E aí ele está arrastando aquilo. Está arrastando aquilo lá. Então, o que eu tenho que pensar assim, eu tenho que, entre escola e município, trazer dentro do processo de ensino-aprendizado e resolver no momento que ele tem a dificuldade. Dá para fazer isso? Dá. Aí cai um pouco no que a professora está falando. Ou seja, a escola tem que se reorganizar. Ela, a escola, tem que se reorganizar. Eu tenho que saber qual a dificuldade que o aluno está tendo aqui agora. É uma brincadeira que eu faço, eu vou colocar para você. É assim, o aluno faltou, pisca-alerta ligado. O aluno está faltando, virou estatística. Não dá mais, tá? Agora, o pisca-alerta ligado, por que pisca-alerta ligado? Se você for procurar agora os casos exitosos que estão aparecendo, o que estão aparecendo? O aluno faltou, a professora vai na casa, a escola vai atrás desse aluno, o que está acontecendo com o aluno? Porque é um estudo presencial, não é à distância. Ele tem que estar lá presente. E o fato da presença é um fato importante, porque eu já provei ele da questão da matrícula. Então, o acesso eu dei para ele. O que eu tenho que garantir, a unidade educacional, é a continuidade. É dar para ele o acesso e a permanência. Só que eu não cuido da permanência. E essa falta pode ser a falta de um abandono. Ele foi para o norte, mas nordeste. Aí eu pergunto, professora, a gente, claro, tem essa questão, mas o profissional, qual é a disponibilidade de um professor, por exemplo, que trabalha em 3 turnos, de ir na casa daquele aluno que faltou, de ou tentar ligar a direção, que às vezes tem uma série de atribuições. O que está errado que muitas vezes em algumas escolas, ou na maioria delas, pelos números que nos apresentam, esse mecanismo não funciona, porque esse mecanismo eu dei a minha aula, ufa, passaram-se 50 minutos, deixa eu ir para a próxima sala. Pode falar, Luiz. Aproveitando esse gancho, e até do que o professor falou, que eu achei muito pertinente, nós passamos
dentro da história da educação, completamos alguns séculos aí de um erro comum, de olhar a educação sempre pelo retrovisor, né? Isso que o professor salientou tem muito a ver com sua pergunta. Se o índice ruim no ensino Fundamental 2, no 9º ano, o ano seguinte eu não tenho que mexer no Fundamental 2, eu tenho que olhar o ensino médio, porque houve uma carga deficitária que passou adiante. O que eu estou fazendo? Será dar uma mobilidade melhor para o professor que vai receber esse aluno, de modo que ele fique atento, olha, o índice caiu em matemática, né, que é o nosso grande ponto aqui, né, o grande ponto que foi analisado. Estamos com problema em matemática, principalmente nos anos finais e no ensino médio. Então, é hora de trabalhar agora com quem está no ensino médio urgentemente, né? Olhar, olha, matemática, cadê os professores de matemática? Vamos se especializar, o que o gestor público vai fazer, o que o gestor particular vai fazer, né? Na onde? No ensino médio, porque esse aluno que disse, na pesquisa, no índice, ele está dizendo, olha, eu tenho dificuldade em matemática, o que nós vamos fazer? Parar de olhar para o retrovisor, o problema foi nos anos finais, então vamos lá trabalhar o 9º ano, 8º ano. Tem que trabalhar? Concordo que tem que trabalhar. Mas se a gente olha para o indivíduo, olha para o aluno, é aquela diferença entre formar, né, informar e formar. Se nós estamos procurando na formação integral do aluno, né, não uma escola de tempo integral, onde só vai passar tarde e noite, manhã e tarde, seja lá o que for, mas estamos procurando uma formação integral, então aí a gente tem que olhar de forma que esses dados são importantes para que a gente, o ano que vem, o que nós vamos fazer para quem está no 1º ano do ensino médio, que veio do 9º ano com déficit em matemática? Essa é a primeira pergunta, e de modo prático, olhando para frente, né? O que cada gestor está propondo nisso, né? E seja qual esfera que for, o importante é olharmos para o indivíduo. E voltar um pouco naquela sua colocação. Então, eu tenho um indivíduo atarefado que não consegue fazer aquela coisa toda. Isso aí a gente vem ouvindo há décadas, tá? Mesmo na época, inclusive, que a gente tinha aquela formação adequada. Você já tinha um desvio de função dentro da educação. Sim. A gente tem que entender que a escola não é uma grande sala de aula. Porque os nossos profissionais de educação, eles não são preparados para ocupar postos superiores. Então, o professor não está preparado para ser coordenador pedagógico, o coordenador não está preparado para ser diretor e assim por diante. E nem secretário de educação, assim. E nem secretário de educação está preparado para ser secretário de educação. Então, alguém enfia uns políticos aí para ser secretário de educação. Hoje, para trabalhar na educação, tem que ser técnico em educação, tem que saber educação. Saber educação é entender que eu estou gestando uma organização chamada escola, que é prestadora de serviço, que, portanto, eu tenho que fazer a gestão financeira dessa escola, a gestão de pessoa, financeira eu tenho. Tem contabilidade? Tem. Você entende de contabilidade pública? Não, mas vai ter que prestar conta, filho. Você entende de planejamento? Não, mas você vai ter que fazer planejamento, você vai ter que planejar a gestão da sua escola, a gestão do projeto pedagógico. Então, as funções dentro da escola estão mal resolvidas nesse aspecto. Então, se constrói uma escola pensando assim, em abrir a escola, tem um projeto pedagógico, tal, pode abrir a escola, está aberta a escola. O que precisa de um diretor, de coordenador, tantos alunos e tal? Espera aí, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Então, a escola, para funcionar, ela tem que se equacionar a escola. Então, do tipo assim, eu atingi 6,4 estado. O índice maior é 10, mas muita gente teve um resultado maior em nível de estado. Mas muita gente ficou para trás, tá? Nesses que ficaram para trás, nesses que não conseguiram, o que a gente tem que fazer? Só ir na sala de aula? Não, ali é a atividade fim. O que a atividade meio está preparada para atender a atividade fim, que é o ensino-aprendizado? Não está preparado. Acaba tendo uma ação muito maior em cima da atividade meio, dá a impressão que a atividade meio é a atividade da escola e não dá atenção para a atividade fim, tá?
como deveria ser dado. Então, escola para funcionar tem que ter bons profissionais na sala de aula e uma coordenação pedagógica muito forte e atuante. Para pegar o quê? Quem que hoje não aprendeu? Tem que ir lá nesse caso. Pode ver, os casos de sucesso é assim, quem está com dificuldade, é lá que eu vou atacar. Quem não tem dificuldade, vai embora, natural. Eu vou atacar onde está com dificuldade. A escola tem que pensar dessa forma, tá? Só um aspecto, um complemento rápido. Além de saber o que fazer dentro da educação, tem um fator fundamental para o sucesso, é gostar do que faz, é gostar de estar no ambiente escolar, gostar do aluno, gostar da profissão. Nós temos um corpo docente, profissionais da área de educação, num percentual altíssimo, afastados por complicações psicológicas, por traumas emocionais, todo o contexto envolvido. Um grande número, inclusive. Muito grande, isso é muito delicado. E muitos desses também foram idealistas, acreditaram, tentaram fazer o melhor possível e passaram por situações traumáticas. Mas, além de saber o que fazer em termos técnicos, como é que eu potencializo uma aula, como é que eu administro uma escola, ele tem que realmente acreditar que ele é um profissional, uma peça-chave que pode e quer mudar esses índices, principalmente em favor dos alunos que fazem parte da sociedade. Então, tem que ter realmente a visão no presente, tem que ter a base do passado. Mas todo mundo tem que falar a mesma língua na escola, senão também não adianta ele ter, até por isso que muitos ficam doentes, tem esse ideal, tem um comprometimento e não vê um retorno até do próprio organismo escolar. Os alunos sentem muito quando o profissional gosta, né? Favorece muito. Uma coisa que tem acontecido nos últimos anos, e nós temos até uma lei estadual que na minha opinião, carece ser revista, que é para cada escola ela deve ter um gestor que é pedagogo, né? Eu concordo, ele tem que ter um pedagogo lá dentro, é um especialista, só que cada vez mais estamos atribuindo a esse diretor escolar, a esse gestor escolar, atribuições de administrador, né? De gestor escolar. E muitos se frustram porque ele imaginou que iria estar próximo à sua sala de aula, ao seu ambiente, àquilo que ele se formou para trás, e vê meramente burocrático, fazendo relatórios, seja no gestor público, seja no gestor privado. Esse problema acontece. Então, devemos repensar esse contexto. Gostei muito do que o professor falou, porque o gestor escolar, ele também tem um papel fundamental, olhando a escola como um contexto, olhando como um todo. Bem, a gente citou aqui duas ações. A primeira é que, de imediato, tentar tratar, por exemplo, a questão da matemática no ensino médio, já que esse aluno já veio com uma deficiência do ensino do 9º ano. A segunda é definir funções e papéis que hoje estão confusos. A gente está nos minutos finais. Tem mais alguma outra ação que, neste momento, a gente pode pensar a um prazo imediato para que a gente comece depois a pensar em ações em médio e longo prazo? Professor Ismael. Hélia, eu acho que de imediato, você pegar os resultados, assim, são resultados que mostram uma realidade, mas que pouca gente consegue atuar em cima desse resultado, porque esse resultado é alunos que já se foram, tá? A gente tem que isso. E isso tem que ser passado para a sociedade, porque a sociedade pega o resultado e sacrifica a escola. E às vezes a escola ela não está com a estrutura e preparado, com condições plenas para recuperar. E ela pega aquele resultado que é de uma sala de aula, que tinha 25 alunos no mínimo, que fez essa prova e deu nesse resultado. Então, eu sacrifico todo o trabalho que talvez esteja sendo feito nessa unidade. Então, a sociedade precisa entender... A comunidade deve conversar com a organização escolar? Deve, inclusive, e a organização escolar deve entender e mostrar para a sociedade o que é esse IDEB. Esse IDEB é uma amostra que o governo federal quer fazer para ele montar suas políticas públicas. Aqui no município, eu tenho que ir direto lá na realidade. Eu não posso ficar só na leitura do IDEB. Se eu fico na leitura do IDEB, eu hoje tenho um aluno que não aprendeu na escola. Hoje eu tenho um aluno que não aprendeu. O que eu quis e o que eu vou estar fazendo para esse que não aprendeu hoje? Vai ser o IDEB de 2017. Entendi. Tá? Ok? Entendi. Maybe. Eu sugiro para que cada escola olhe para o próprio contexto e que as pessoas se fortaleçam entre si.
vejam o contexto daquela escola, as metodologias aplicadas, as grades horárias, as possibilidades de adaptação, porque cada contexto é um. O que funciona em um ambiente pode não funcionar tão bem no outro. O principal é você olhar para aquele grupo de pessoas envolvidas, procurar fortalecer a todos, pensando juntos no processo educacional, para que cada ambiente tenha esse fortalecimento, essa estrutura, dentro, claro, das solicitações curriculares, das matrizes e tudo mais, mas para que ele consiga melhorar os próprios índices, melhorar a qualidade de todas as práticas no ambiente escolar. Assim, qualquer resultado pode ser melhorado, todos unidos. Professor Luiz. Dentro de tudo que já foi dito, eu acho que pode se resumir em uma frase, né? Assumir responsabilidades e conhecer a si mesmo. Conheça a sua realidade, veja quem está dentro do seu ambiente escolar, veja onde seu filho está estudando. Acho que a comunidade, como que foi dito, poxa, qual foi a nota da minha escola, o que eu posso ajudar com meu filho dentro de casa neste processo. O assumir a responsabilidade de A a Z, desde os pais, desde os avós, e todos os envolvidos nesse processo de ensino-aprendizado deve fazer parte. O que o senhor diria hoje para o pai, para a mãe, para o responsável desse aluno que saiu do 9º ano, não teve um resultado positivo e vai para o ensino médio? Sente com ele, abra o caderno dele e pergunte o que eu posso te ajudar. Conheça o seu filho. Tá certo. Então, Questão de Ordem fica por aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais dos resultados do IDEB, o endereço eletrônico aparece aí na sua tela. E aí tem os resultados por município, tem alguns textos também que falam sobre a importância, sobre a metodologia que é usada. E o Questão de Ordem, a gente sabe que essa é uma das discussões a respeito da educação, que tem outras vertentes, outros problemas também a respeito de professores, da questão da saúde. E a gente vai aos poucos falando sobre isso aqui no Questão de Ordem. E até um próximo programa.